Você já descobriu alguma coisa muito boa na sua vida e ficou pensando assim, se eu tivesse descoberto antes, como teria sido interessante? Pois é, hoje eu vou te apresentar um aplicativo que transformou minha forma de estudar e que eu sinto exatamente isso no meu coração. Se eu tivesse descoberto antes. E eu vou te mostrar por quê. Tô aqui para te apresentar o Rainnote. O Rainnote não é um aplicativo de anotações qualquer. Você vai ver que ele turbina o seu estudo de uma tal forma que você nunca viu antes. Salve meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou Gessé Salvador, interno de medicina, e nesse vídeo eu vou trazer um manual para iniciantes do Rainnote, que você desfrute aí desse manual e coloque suas dúvidas nos comentários se eu tiver alguma coisa que eu não falei aqui. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não acredito nisso, vai lá e se inscreve agora, ativa o sininho, segue lá no Instagram @salvadoctor pra gente ter um contato mais próximo. E é claro, se você gostar desse vídeo, dá o seu like porque ajuda bastante. E fica até o final porque as dicas que eu vou te dar são muito importantes, elas se conectam umas às outras e no final eu vou te dar uma dica de ouro para você usar o Rainnote de forma consciente. E é claro, ao invés de só falar aqui sobre o Rainnote, vamos para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar na prática como fazer cada uma dessas coisas. Então vamos começar aqui, você já está vendo a página inicial do Rainnote.com, tá? Eu já criei uma conta nova, uma conta do zero. Eu tô até para uma guia anônima para não pegar as anotações que eu já tenho no meu Rainnote. Então criei uma conta do zero aqui com outro e-mail. Quando você não tiver logado, vai estar escrito aqui Sign up for free. Então você vai fazer inscrição de graça. Você vai clicar aqui e aí você vai poder fazer a inscrição e vai chegar até aqui. Quando você entrar, vai estar essa página aqui pela primeira vez. Welcome to Rainnote. Tem algumas descrições das funções mais básicas. Mas Gessé, por que usar o Rainnote? O que ele tem de vantagem sobre, por exemplo, anotar no Word, anotar no papel? O que isso vai trazer de vantagem para mim como estudante? É aí que eu quero chegar com você. Uma das coisas mais importantes, e saiu um vídeo esses dias falando sobre isso, é revisar o conteúdo. Se você ainda não entendeu isso, você vai passar o resto da sua vida tendo aquela mesma sensação que você tinha quando era criança, que cada ano que você chegava novo na escola, você tinha esquecido tudo no passado. Eu tenho certeza que talvez, se você está na faculdade, você ainda pode estar pensando nisso. E o Rainnote, ele te permite revisar as coisas de uma forma muito mais rápida, porque você revisa a partir das suas próprias anotações. Sabe aquele negócio que você chega nas férias e fala assim, vou revisar tudo que eu estudei esse ano? Mas eu nunca revisava, eu só falava. Por quê? Porque era muito difícil eu ir atrás dos meus cadernos ou ir atrás das minhas anotações digitais e ler tudo. Ler não é uma revisão fácil de fazer, uma revisão prática. O Rainnote pega as suas anotações e você, escrevendo do jeito certo, claro que eu vou mostrar aqui, você vai conseguir revisar através de flashcards. O que são flashcards? Flashcards são cartões, como o nome diz, cards, que você tem de um lado um conceito e de outro lado a resposta. E você, então, lê a parte da frente ou lê a parte de trás e tenta lembrar do conceito que está do outro lado do cartão. É claro, isso eu estou falando fisicamente, mas o aplicativo faz isso virtualmente. Então, ele te dá uma primeira informação para você completar o que está do outro lado ou o que está na frente, nesse caso aqui. E fazendo esse exercício mental, você está estimulando o seu cérebro a lembrar disso. Então, uma revisão por um método ativo, tá? Não é fácil. Eu não tô aqui para mostrar coisa fácil para você. Tô aqui para mostrar coisas que funcionam e coisas que vão te ajudar. Caso você esteja disposto, você tenha entendido que estudar não é um caminho. Estudar é o único caminho. Seja na área que você tá, você estudando, você vai ser melhor, você vai ser realmente bom naquilo que você faz, se você continuar estudando pro resto da sua vida. Na faculdade de medicina, acontece muito da gente ter que revisar os conteúdos e sofrer para fazer isso. Primeiro, porque é muita coisa, certo? E segundo, porque essas informações também muitas vezes a gente não se ajuda não programando as revisões. E o Rainnote permite que você anote as aulas, anote o estudo que você está tendo ali, o livro que você está lendo, não importa, e consiga facilmente revisar isso. É agora, então, o ponto mais importante dessa aula que eu já estou chegando lá. Então, vamos lá. A ideia é que você consiga organizar essas anotações também. Então, se eu fosse começar aqui do zero, foi o que eu fiz, abri um aplicativo novo do zero, eu criaria uma pasta. Então, a pasta faculdade, por exemplo, faculdade. Se eu só estudo a faculdade, eu nem criaria a pasta, já ia criando aqui as pastas por matéria. Dentro dessa pasta faculdade, eu posso criar também uma nova pasta. Posso criar aqui Create Folder. Vou criar a pasta Reumatologia, uma matéria da faculdade. Reumatologia. Mas olhando aqui no rascunho, eu tô vendo que Reumatologia não ficou dentro de faculdade. Eu quero colocar uma pasta dentro da outra. Então eu venho aqui, mover, faculdade, e automaticamente a pasta Reumatologia foi para dentro da pasta faculdade. Dentro da pasta Reumatologia, então, a gente tem adicionar documento a essa pasta,
Dentro da faculdade, a mesma coisa, adicionar documento a essa pasta. Como que o RainNote funciona? Como que ele lê as suas anotações? Cada linha de informação ele chama de RAM, R-E-M, RAM. Então você pode ter um RAM que é uma pasta, você pode ter um RAM que é uma informação, você pode inclusive colocar flashcard no próprio título da pasta. Isso é bizarro, mas você colocaria então dentro da pasta um documento e dentro desse documento os flashcards para ficar mais organizadinho. Essa é a dica que eu te dou. Então, dentro de reumatologia eu vou criar um documento chamado lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença que vamos supostamente aqui estudar hoje para te mostrar mais ou menos como que eu faria essas anotações, beleza? Por que organizar por pastas? Isso vai ser importante na hora da revisão, porque se eu quero revisar conteúdos da faculdade no geral, eu venho aqui, 3 pontinhos, praticar com repetição espaçada. Ele vai me mostrar todos os flashcards que eu fiz dentro da pasta faculdade, ou seja, todos os flashcards da faculdade. Se eu quero estudar de uma forma mais geral reumatologia, eu venho aqui, reumatologia, 3 pontos, estudar, praticar, e eu consigo praticar essa pasta, os flashcards de reumatologia. E melhor ainda, se eu estou dentro de lupus, né? Dentro do arquivo lupus, eu quero revisar só lupus, eu venho aqui, praticar, da mesma forma, praticar com repetição espaçada, que eu já vou explicar também o que é, e você vai conseguir, dessa forma, estudar muito direcionado. Se eu tenho uma prova sobre lupus, eu posso estudar só essa pasta. Se eu tenho a prova no fim do mês sobre reumatologia, eu posso todos os dias fazer os flashcards de reumatologia até chegar à prova, então eu vou estar extremamente com as informações fresquinhas no dia da prova. Você entende como isso é importante, né? Revisar aí, de você colocar dentro das caixinhas certinho das pastas para você conseguir revisar de uma forma eficiente. E aí, vamos agora para a prática. Como que eu faria isso lendo, por exemplo, um documento, né? Eu já fiz um vídeo mostrando na prática como que eu faço meus flashcards lendo um documento e fazendo os flashcards ali na hora. Eu vou te mostrar agora um pouquinho disso também, mas para mostrar quais são os tipos de flashcard que eu posso criar. Esse é muito importante nessa aula, que é um tutorial básico. Dividi aqui a minha tela, beleza? Coloquei aqui um livro qualquer, esse livro aqui é o Reumatologia para Estudantes, e eu vou mostrar para você os tipos de flashcard que a gente pode fazer. O primeiro tipo de flashcard é o flashcard de definição. Você tem um conceito, né, um flashcard de conceito, e você quer, de uma forma bem clara, revisar o que é alguma coisa. Por exemplo, aqui eu estou lendo aqui, lúpus é uma doença de etiologia desconhecida, na qual células e tecidos são danificados por autoanticorpos patogênicos e complexos antígeno-anticorpos. Eu posso, por exemplo, escrever com as minhas próprias palavras, ou vir aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, jogar aqui no documento, certo? Ele sai um pouquinho desconfigurado às vezes, você arruma rapidão. E eu tenho aqui um conceito. Lúpus é uma doença. Beleza, tá feito meu flashcard? Não, você só precisa mostrar para o sistema exatamente qual que é a parte da frente do flashcard e qual que é a parte de trás do flashcard. Então, como é um conceito, eu posso fazer um flashcard de via de mão dupla. Eu aperto 2 pontos e automaticamente esse flashcard de conceito está criado. Por que é um flashcard de conceito? Porque ele tem tanto a parte da frente mostrando, perguntando para mim o que é lúpus, como a parte de trás definindo e tentando me fazer lembrar do título, que se chama lúpus. Se eu pensar em uma doença de etiologia desconhecida, na qual as células e tecidos são danificados por autoanticorpos, eu vou lembrar de lúpus. E beleza, esse é um flashcard. Outro tipo de flashcard que você pode fazer é o flashcard de conceito básico. Vamos pensar no resto do texto aqui. Embora 2 sexos podem estar afetados, essa doença atinge predominantemente mulheres, numa proporção de 9 mulheres para 1 homem em idade reprodutiva. Então, posso colocar aqui o seguinte flashcard básico, para te dar mais um exemplo de flashcard. Sexo e idade mais comumente atingida. Idade não, faixa etária. E aí eu venho aqui, ao invés de colocar 2 pontos, eu coloco 2 vezes esse tracinho aqui, que aí ele fica uma flecha unidirecional. Eu já vou te mostrar o que significa. Então, sexo e faixa etária mais comumente atingida, mulheres em idade reprodutiva. Joia! Esse flashcard é uma via de mão dupla, olha aqui. Certo? A parte de trás para eu tentar lembrar a parte da frente, e a parte da frente para eu tentar lembrar a parte de trás. Esse aqui não. Esse aqui, ele é só um flashcard para eu lembrar a parte de trás. Então, qual é o sexo faixa etária mais comumente atingida? E do outro lado vai estar escrito mulheres em idade fértil, em idade reprodutiva. Tá joia? Eu também posso fazer um outro tipo de flashcard, que é o flashcard de oclusão. Por exemplo, vamos pegar uma outra informação aqui. A doença tende a ser mais comum e grave em pessoas de raça negra
chineses e certos asiáticos também demonstraram uma incidência mais alta. Interessante essa frase. Eu vou colocar aqui ela inteira. Opa, saiu meio desconfigurada, vou arrumar aqui também, pronto. Já está arrumado. E aí eu quero fazer um flashcard de oclusão com as palavras, por exemplo, aqui, raça. Qual que é a raça? Então eu coloco aqui close. Beleza, fiz um flashcard de close na palavra negra. A palavra negra vai estar oculta para eu tentar completar. Fill in the blank, né, como está escrito aqui. A doença tende a ser mais comum e mais grave em pessoas de raça negra. Eu preciso lembrar disso. Então, vou te mostrar um exemplo de como está ficando até agora a revisão. Ó, vem aqui, practice with spaced repetition. A doença tende a ser mais comum e mais grave em pessoas de raça. Você tá vendo? Apareceu ali uma perguntinha. É para eu mentalmente tentar lembrar disso. Raça negra. Lembrei. Ok. É claro, acabei de fazer, né? Mas imagine isso daqui uma semana. Show answer. Beleza. Eu acertei, então eu tenho a opção passar, se eu tiver clicado sem querer. Forgot, ou seja, eu errei, não consegui lembrar. Parcialmente lembrado, então eu não lembrei da resposta correta, só meia resposta. Como esse flashcard só tem uma informação, não tem como colocar esse aqui. Lembrei com muito esforço e lembrei facilmente. Nesse caso, lembrei facilmente, ele vai me mostrar novamente em 4 dias. Você está vendo aqui, 4 dias. Se eu tivesse lembrado com esforço, ele ia me mostrar novamente amanhã. Se eu tivesse esquecido, ele poderia me mostrar novamente a partir de 30 minutos depois, se eu tivesse parcialmente lembrado. Se eu tivesse esquecido, 1 minuto depois já me mostra de novo, porque eu não estou lembrado dessa informação. O termo repetição espaçada, porque ele vai aumentando esses espaços conforme você vai acertando. E assim você vai potencializando a capacidade do seu cérebro de lembrar informações de longo prazo. Vamos lá, acertei. Assim está ficando a nossa revisão. Lúpus eritematoso sistêmico. Esse é um flashcard de conceito, tem dos dois lados. Então, o que é lúpus eritematoso sistêmico? É uma doença de etiologia desconhecida que a gente poderia definir também como causada devido à ação de autoanticorpos e complexo antígeno-anticorpo atacando as próprias células e tecidos do corpo. Definir aqui mais ou menos, tá certo? É uma doença de etiologia desconhecida, células e tecidos são danificados por autoanticorpos, beleza, tá certo, lembrei facilmente também. Sexo e faixa etária mais comumente atingida. Poxa, vamos supor que eu não lembro dessa informação. Não lembro, não tem como lembrar. Então, errei, clico aqui em Show Answer, vejo a resposta, mas eu errei, aperto no X e aí ele vai me lembrar novamente depois no final da revisão. É uma doença de etiologia desconhecida na qual células e tecidos são danificados. Poxa, isso aqui é a definição de lúpus. Lembrei, lúpus eritematoso sistêmico. Joia. Beleza. E assim vai ficando a nossa revisão. Quando eu terminar, você terminou de estudar lúpus eritematoso sistêmico. Mas tem ainda outros flashcards que a gente pode fazer. Por exemplo, oclusão de imagem. Vamos supor que você quer colocar aqui essa tabela. Vou colocar a tabela só para ilustrar mesmo. Então eu vejo aqui, aperto Ctrl S, tirar um print dessa parte. Beleza? E jogo aqui. Ctrl V. Beleza, apareceu aqui a tabela. O anticorpo mais predominante aqui é o FAN. A gente está vendo, fator antinúcleo. 95% de frequência aí entre os casos de lúpus. E eu quero lembrar o nome desse anticorpo. Eu posso vir aqui, por exemplo, dentro dessa tabela, Generate Image Occlusion Cards. Meu inglês está meio fora da casinha aí, né? Vamos lá. Então eu venho aqui e tampo essa parte que está escrito FAN. Tampo, não deixo ver. Preview Cards, dá para você ver mais ou menos como vai ficar. Ó, vai ficar assim, vai ficar tampado e eu vou saber que eu preciso lembrar disso aqui. Esse é um recurso muito útil também, quem gosta aí de fazer isso no Anki, quem já usa o Anki, aqui no Raynote também está sendo possível. Uma vez eu respondi um comentário aqui que não dava para fazer isso, mas na época não estava dando, agora está dando para fazer. Que bom que está dando para fazer agora. Aí, se você voltar lá em revisar, você vai ver que esse flashcard já apareceu aqui, ó. Poxa, eu preciso lembrar o nome desse anticorpo que está aqui nessa caixinha. É um anticorpo múltiplo, de antígeno múltiplo, perdão, frequência 95%, a gente vem FAN. Poxa, lembrei que era o FAN, facilmente recordado. Ok. Você também pode fazer, por exemplo, vamos supor que tem uma imagem aqui de um sinal clínico muito forte. Beleza, vamos aqui procurar uma imagem boa aqui. Isso aqui no lúpus também é muito comum. Vamos colocar essa imagem aqui também. Isso aqui chama rash em borboleta. Rash em borboleta do lúpus, né? Pega aqui as duas regiões malares, ou também chamado de rash malar, faz como se fosse uma borboleta aqui no rosto da paciente. Então a gente cola aqui, eu quero lembrar o nome disso aqui, então eu coloco a imagem e coloco também 2 pontos aqui, rash em borboleta. Aí, vamos lá na revisão para você ver como é que tá.
apareceu a imagem, uma perguntinha aqui no final. Como que chama isso aqui? Racha em borboleta. Perfeito. Tá ótimo, acertei. E assim vai. Você pode usar as imagens de diferentes formas, tanto como oclusão, como também colocar conceitos nas próprias imagens e vai ficar muito bom. Vamos lá então para um outro tipo de flashcard, que é o flashcard em tópicos. Por exemplo, eu quero lembrar de várias informações seguidas. Vou colocar, por exemplo, o nome de todos os anticorpos que tem aqui nesse quadro. Autoanticorpos em lúpus eritematoso sistêmico, a sigla é LES. Então eu vou colocar aqui novamente, né? Te mostrando maior, e ele vai fazer a flechinha. Se eu der um Enter, olha lá, eu estou fazendo uma parte de trás do cartão com vários itens. Então eu posso colocar aqui FAN, anti, DNA, Enter de novo, anti, SM, anti, RNP, anti, RO. Bom, você já entendeu. Vou parar aqui no anti-RO para não ficar até amanhã colocando aqui anti-RO. Aí, pronto. Eu quero lembrar, por exemplo, desses 5 aqui, que são, vamos supor que são os mais importantes. Aí você vem aqui, praticar com inspeção espaçada, autoanticorpos em lúpus. Tem o FAN, tem o anti-RO, tem o anti-LA, tem o RNP, tem o anti-SM, que é o anti-SMIT. A gente coloca aqui, beleza, acertei, joia. Você vê que eu coloco uma série de informações no mesmo flashcard e isso também fica melhor disposto colocando assim em questão de tópico. Acho que você já teve uma boa noção de como o Rainnote ele facilita a sua revisão, certo? Você escrevendo dessa forma. Não é simplesmente jogar o conceito ali como eu faria num caderno. É organizar esse conceito de uma tal forma que eu facilite a minha revisão no mesmo momento em que eu estou estudando pela primeira vez aquele assunto, tá? Isso é genial. E para mim essa é a grande vantagem de usar o Rainnote, por exemplo, no lugar do Anki. O Anki é um aplicativo de flashcards muito mais utilizado pelas pessoas e a minha maior crítica ao Anki, crítica não, né, porque eu já conheço o Rainnote, é que eu consigo fazer os flashcards muito rapidamente através das minhas próprias anotações. Eu não preciso pegar um aplicativo separado, escrever de novo aquele conceito, fazer um flashcard de oclusão lá, separado das coisas que eu já estou estudando pela primeira vez aqui nas minhas anotações. Mas eu gosto de ter a minha linha de raciocínio naquele flashcard. E quando eu bato o olho na forma que eu escrevi, eu já lembro por que eu escrevi e a resposta. Aquilo vem meio que automaticamente. É claro, se você tem pressa, quer revisar no Anki com decks prontos, também não tem problema nenhum. Você pega lá os flashcards prontos, revisa aquele assunto, tá tudo certo. Se esse vídeo está sendo útil para você até agora, já deixa o seu like para você não esquecer no final. Eu vou te mostrar uma outra funcionalidade agora do Rainnote, que aqui nas configurações você consegue definir algumas coisas importantes, como por exemplo, aqui em flashcards, uma meta diária. Tá com uma meta de 20 flashcards. E qual que é a dica que eu quero te dar? É claro, para você realmente revisar os conteúdos de uma forma útil, você vai ter que fazer isso todos os dias. Faça isso todos os dias. Pegue o hábito, assim como você escova o dente, come todos os dias, revisar um pouquinho do assunto que você estudou na sua vida por dia. E para você conseguir tornar isso um hábito, você precisa começar pequeno. Não adianta você chegar aqui e falar assim, não, eu vou revisar 100 flashcards por dia. Você vê que eu coloquei 100. Você não vai aguentar esse trampo, não vai aguentar. Você vai revisar 100, talvez no primeiro dia, vai ficar super feliz, no segundo dia você já não vai ter ânimo. Então, você precisa acostumar o seu corpo primeiro a ter esse hábito e lá na frente, se Deus quiser, se você continuar firme, um dia você vai estar revisando 100 flashcards com muita facilidade, no automático. Só que para isso você precisa primeiro criar o hábito. É o que diz o livro Poder do Hábito. Para você ter certeza de que vai começar bem, comece com pouco. Comece com 10 flashcards, com 15 flashcards. Mantenha esse número aí por 1, 2 semanas. Depois de 2 semanas você aumenta mais 5 e vai. Porque é melhor um pouquinho por dia do que você fazer uma vez um monte e depois nunca mais fazer. Uma outra aba importante é a aba flashcards. Você pode vir aqui, vai ter flashcard de tudo ou de uma determinada pasta, né? Já apareceu aqui a pasta lúpus eritematoso sistêmico. Você pode revisar aqui pela aba flashcards ou você ir lá no documento, como eu te mostrei, e revisar direto o documento, tá? Tanto faz, não tem problema nenhum, você pode usar tanto um como o outro. Outra vantagem do Rainnote é que tem um aplicativo para computador, o meu já está aberto aqui, né, das minhas anotações diárias da faculdade, e também você conseguir fazer isso pelo celular. O celular, o Rainnote já tem um aplicativo pelo celular também, e é integrado. Você estando conectado na internet, ele vai atualizar ali um ao outro, né? Vai esqueci a palavra, sincronizar, e você vai conseguir fazer isso onde você estiver. Esse vídeo foi um guia muito básico de como usar o Rainnote, porque o tanto de função que tem esse aplicativo não daria para falar num vídeo só e fugiria ao propósito que é um manual para o iniciante.
Se você ficou com dúvida, quer usar o Rainote, mas ainda está meio inseguro, manda aí nos comentários, eu vou ter o prazer de responder o seu comentário e te mostrar que você precisa testar. Não estou falando para você usar o Rainote com toda certeza, faça isso, você não vai se arrepender. Não, eu quero que você teste, veja se você goste, porque para mim, depois de alguns meses usando, eu falei assim, por que eu não fiz isso antes? E me ajuda demais. Até hoje, eu reviso coisas que eu estudei no 3º ano da faculdade, no 4º ano da faculdade, agora no internato, com muita facilidade. E aí, no dia a dia, eu consigo lembrar de informações que eu não conseguiria lembrar se eu não revisasse. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.